Amados irmãos e irmãs, graça e paz, que a presença do Espírito Santo esteja com você a partir desse momento, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho falado sobre aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo. E na mensagem passada eu falei sobre o momento que Judas ele se tornou decididamente soldado de Satanás. Foi o momento que Satanás entrou na vida de Judas para poder controlar Judas. Então, as ações de Judas não eram mais ações simplesmente segundo a vontade de Judas. As ações de Judas naquele momento eram segundo a vontade de Satanás. Por que eu estou falando sobre isso? Porque você tem que entender uma regra básica, isso é básico. Ou você é luz, ou você é trevas. Ou você é guiado pela presença de Deus, pelo Espírito Santo, ou você é guiado por Satanás. E muitas pessoas têm se assujeitado a ser guiados por Satanás. E nessa mensagem de hoje, eu quero mostrar a você que Jesus ele já estava preparando os discípulos para serem dirigidos pelo Espírito Santo. Enquanto Jesus estava com os discípulos como homem, então Jesus os guiava. Jesus na vida dos discípulos era o pastor, tá? Por que eu estou falando sobre isso? Porque tem muita gente dentro da igreja que não tem da presença do Espírito Santo. Logo eles são orientados, eles são guiados pelo pastor. Então se ele está sendo guiado por alguém que é dirigido pelo Espírito Santo, então o que acontece com a igreja? Toda a igreja é dirigida pelo Espírito Santo. Mas se aquele povo é guiado por alguém que é guiado por Satanás, o que acontece com aquela igreja? Toda a igreja é guiada por Satanás. Aí você acha que é um exagero, tá? E eu vou falar nas mensagens que virão, em alguma dessas mensagens, eu vou falar sobre Ofni e Finéias. E eu vou dizer a você que Ofni e Finéias, ele levou o povo para um verdadeiro massacre, porque Ofni e Finéias eram guiados pelo próprio orgulho, eram guiados por Satanás. E quando você é guiado pela força das trevas, você perde e você leva outras pessoas a perderem. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, você ganha e você leva outras pessoas a ganhar. Lá no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 10, Jesus fala, a partir do verso 16, mas eu não vou ler a partir do verso 16. Eu vou ler a partir do verso 19 e 20. Então Jesus fala que os discípulos seriam entregues às autoridades. Por que os discípulos seriam entregues às autoridades? O que é que incomoda as pessoas? É a pregação do Evangelho. O crente, quando ele consegue pregar o Evangelho e ele fala das coisas erradas, ele incomoda. Porque foi que João Batista ele foi morto? Ele foi morto porque ele dizia que não era lícito o rei Herodes possuir a mulher do próprio irmão. O Herodes não estava muito preocupado com isso. Mas a mulher do irmão de Herodes, ela já estava inflamada, ela queria um jeito de pegar João Batista. E quando Herodes ofereceu um prêmio para a filha dela, que dançava na presença dele e ele gostou, ela sabia que ela não precisava de prêmio, ela não precisava de dinheiro, ela não precisava de autoridade, porque ela tinha tudo. O que ela não tinha era vingança pessoal contra João. E João foi morto por incomodar com as palavras dele a mulher de Filipe, ao rei Herodes, e por isso ele foi morto. Então, quando nós pregamos o Evangelho do jeito que ele é, e pregamos contra as práticas das trevas, as práticas deste mundo, nós incomodamos. E porque nós incomodamos, aí você vê o que é que de fato acontece.
às perseguições. E muitas igrejas, para se manter aberta, para se manter de pé, deixam de ser santuário de Deus e se tornam sinagogas de Satanás. Mas isso é para outro dia. Então Jesus diz, quando você pregar a verdade, pregar o evangelho, vão entregar vocês às autoridades. Jesus estava falando com os apóstolos. Jesus estava falando com os servos, tá? Aqui agora não é mensagem de Jesus para o povo de banco da igreja, não. Aqui é mensagem de Jesus para o povo que sai para a rua para evangelizar, para o povo que sai para a rua para pregar a boa nova, para o povo que na frente do rádio, da televisão, prega a palavra de Deus, doa quem doer. Aí Jesus disse, vos entregarão, mas não se preocupe com o que haveis de falar, na hora de se defender das autoridades, dos autoritários investidos de poder. Não se preocupe com o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, ou seja, sereis guiados, sereis orientados. E quem é que orienta os servos de Deus? É o verso 20 que encerra. O verso 20 diz assim, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai, você é filho de Deus? É o Espírito de Deus que fala em vós, tá? Então, você que está na presença de Deus, você que está buscando a Deus com todo o seu coração, lembra-se disso. Quando você estiver diante de um problema, seja ele seu pessoal, seja ele por conta da obra de Deus, seja ele por conta de problemas que outros trouxeram para a sua família ou para a obra de Deus, lembre-se disso. Você não é guiado pela sua força, você não é guiado pela sua sabedoria, mas você é guiado pela força e pela sabedoria que vem de Deus. E para que você saiba que o Espírito Santo, ele é guia, ele está na vida do homem para usar o homem para pregar o Evangelho, eu vou acabar com a pouca vergonha sobre línguas estranhas na próxima mensagem. Tá bom? Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, encurve a sua cabeça em nome de Jesus. Ó Senhor nosso Deus e eterno Pai, o Senhor é santo, verdadeiro, guia, salvador. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da sua igreja. O Senhor tem cuidado do teu povo. Hoje eu quero agradecer. Eu não quero pedir nada. Eu quero agradecer pela força que o Senhor nos dá, mesmo nos dias que nos sentimos fracos. Eu quero agradecer pela alegria que o Senhor coloca em nosso coração, mesmo nos dias que estamos tristes. Eu quero te agradecer pela força e determinação que o Senhor nos dá, mesmo nos dias que nós pensamos em desistir e olhar para trás, porque achamos que não suportamos mais as lutas. Quero te agradecer quando parece que alguém importante nos deixou e o mundo acabou diante dos nossos olhos. Quero te agradecer porque aquele vazio tem sido preenchido pela tua presença, pela tua graça. Quero te agradecer porque todos os dias, mesmo nos dias de tristeza, mesmo nos dias que as coisas deram errado, mesmo nos dias que nossos inimigos parecem triunfar, o Senhor tem nos dado força, direção para nos levantarmos e seguirmos. Quero te agradecer, porque eu sei que em meio a todas as lutas dentro de nossa família, dentro de nossa casa, o Senhor tem nos dado a direção para cuidar deles, ainda que afastados, separados, confundidos. O Senhor tem nos dado força
e fé para acreditarmos que podemos juntá-los, orientá-los e levá-los até a presença de Deus. Quero agradecer, Senhor, porque todas as vezes que pensamos em desistir, o Senhor nos pega pela mão e nos coloca no caminho da batalha, não para ser destruído, mas para vencer todos os obstáculos que se levantam contra nós. Quero te agradecer, Senhor, porque quando parece que estamos só, quando parece que ninguém nos ouve, o Senhor nos carrega no teu colo. O Senhor nos conduz até o momento de vitória e nos diz: filho meu, eu estou aqui. Obrigado, Senhor, por mais esse começo ou esse fim. Obrigado, Senhor, porque nesse momento o Senhor nos deu oportunidade para lembrar que o Senhor está conosco. Independente de todas as lutas, independente de todas as dificuldades, eu quero agradecer, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Meu Deus, muito obrigado. Aleluia. Você crê? Estenda as duas mãos na minha direção e diga: eu agradeço a Deus por todas as bênçãos e vitórias conquistadas até aqui, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o teu dia, e nunca esqueça de agradecer a Deus.